dia a todas e todos da comunidade Paz e Bem. Estamos aqui hoje, nesta terça-feira, dia 9 de setembro de 2025, para apresentar o programa Paisagens de número 111. Resolvi, nesse programa, e talvez em alguns próximos, dedicar um tempo à reflexão de um dos místicos e contemplativos que eu mais gosto, que é Thomas Merton, monge trapista sensacional. Eu vou falar um pouco sobre ele nesses próximos encontros. Na aula de hoje, ou na reflexão de hoje, eu quero falar sobre essa temática de Merton e a vida contemplativa. Eu me lembro que eu dei um curso sobre Thomas Merton, do doutorado em Ciência da Religião, em 2015. E eu vou justamente recorrer ao material que eu produzi na época. E, em particular, trabalhei muito a partir do livro de um orientando meu, na época de doutorado, Sibelius Cefas Pereira, que escreveu esse belíssimo livro, Thomas Merton, Contemplação no Tempo e na História, publicado pela editora Paulus, né, em 2014, justamente um pouco antes do curso que eu dei em 2015. Então, vou estar me baseando também nas reflexões deste amigo querido, Sibelius Cefas. Queria primeiro falar sobre o tema das mediações da contemplação. Por exemplo, na vida de Thomas Merton, que foi o monge trapista, havia uma relação profunda de Merton com a tradição, sobretudo com a tradição mística e monástica. Sempre foi alguém muito fiel à sua tradição cristã e às fontes da tradição, mas também muito independente. Ele queria, de coração, uma transformação, uma renovação da vida monástica, e queria também uma atualização da agenda da Igreja Católica. Se entendia como um monge. Essa era a sua faceta mais importante. Um monge ocidental, altamente interessado na sua vocação, e conseguiu um arranjo particular dentro de uma ordem muito restrita, uma ordem onde os monges ficam reclusos em vida de oração e de ação, sobretudo no campo. Resolveu o arranjo com seu superior de permanecer como cisterciense, mas podendo exercitar uma vida solitária. Um monge que pretende e pretendia estar em todos os lugares, né? O mosteiro, para ele, era um lugar onde o sujeito desaparece no mundo para estar em todos os lugares. Merton resiste em sua vocação, permanece firme, apesar de todas as adversidades. Eu gosto muito de uma oração de Merton que está publicada nesse livro, Na Liberdade da Solidão, de editora Vozes, onde ele fala um pouco sobre a sua perspectiva, né? Ele diz, e aqui eu cito: Senhor meu Deus, não sei para onde vou,
Não vejo o caminho diante de mim, não posso saber com certeza onde terminará, nem sequer em realidade me conheço. E o fato de pensar que estou seguindo a tua vontade não significa que em verdade o esteja fazendo, mas creio que o desejo de te agradar te agrada realmente. E espero ter esse desejo em tudo que faço. Espero que jamais farei algo de contrário a esse desejo. E sei que se assim fizer, tu me hás de conduzir pelo caminho certo, embora eu nada saiba a esse respeito. Sempre hei de confiar em ti, ainda que me pareça estar perdido e nas sombras da morte. Não hei de temer, pois estás sempre comigo e nunca me abandonarás, para que eu enfrente sozinho os peregrinos que me cercam. Sua vocação de monge levanta questões. Como seguir a vocação monástica? O que está em relevo para ele é resgatar a tradição mística e monástica desde os padres do deserto. Ele escreveu um belo livro sobre os padres do deserto, prosseguindo com os padres da patrística grega e latina, pelo monaquismo antigo, passando pelas origens do monacato na Idade Média, mergulhando na experiência dos místicos alemães, por exemplo, Mestre Eckhart, pelos místicos espanhóis, São João da Cruz, Teresa de Ávila, e também pelos místicos ingleses. É nessa fonte que ele irá beber. Uma compreensão aberta da tradição trapista é o que ele buscará em sua vida, né? Inserindo a ideia do doce sabor da liberdade. Sempre foi um monge muito livre, para se contrapor à ideia comum ali, na sua ordem, de uma estrita observância. Ele nunca abriu mão da sua liberdade. Inclusive, nunca abriu mão da liberdade de criticar sua própria tradição. A própria ideia de tradição para Thomas Merton era bem peculiar. Ele entendia a tradição como o assentimento vivo a uma corrente de ininterrupta vitalidade. Vale também sublinhar a sua grande sensibilidade ecumênica, interreligiosa. Exerceu sobre sua forma de conceber a tradição um traço dessa abertura muito importante. Esteve sempre em diálogo com sua tradição, mas com matizes particulares ao longo do seu processo incessante de ressignificar a sua vocação. Sua grande dedicação era em favor da renovação da vida monástica no mundo contemporâneo. E foi sua compreensão, sua visão do monacato foi se modificando ao longo da sua vida, do seu itinerário. Ele reconhece que nos seus primeiros livros ele era mais rígido, mais doutrinário. Por exemplo, no livro Águas de Siloé. E com o tempo ele foi evoluindo. É o que se verifica, por exemplo, nas obras Na Liberdade da Solidão, uma obra maravilhosa chamada
Novas Sementes da Contemplação, uma linda obra, né? E também no livro Signo de Jonas. Merton é, sobretudo, um praticante, um religioso, antes de ser um intelectual. Ou como ele mesmo sublinhou no seu Diário da Ásia, que foi publicado póstumamente, ele se entendia como um peregrino ansioso, sedento por antigas fontes de visão e de experiência monástica. Sempre viveu uma espiritualidade mergulhada na experiência e como traço essencial da sua vida de monge foi a atenção ao tempo, ao presente. O monge, para Thomas Merton, era alguém que respondeu a um chamado autêntico de Deus para entregar-se a uma vida de liberdade e de desapego, uma vida de deserto, fora das estruturas sociais normais. Era também um monge antenado com seu tempo. Ele recebia ali, na época que foi eremita, que recebeu autorização para ser eremita, recebia grandes figuras do tempo, né? E lia, refletia sobre grandes nomes do tempo, né? Como Teilhard de Chardin, Bonhoeffer e tantos outros. O grande desafio para ele era uma vida contemplativa mais plena, mais radical, permeada pelo silêncio, pela solidão, pelo desapego, pela pobreza, pela austeridade e pela oração. Para ele, o mosteiro era o lugar da liberdade. Mas tinha uma vida de autonomia, ele se posicionava criticamente contra o lado duro e hierárquico da igreja e o lado duro e hierárquico da tradição monástica. Atuou durante um tempo como mestre de noviços, desde 1955. E entre os noviços estava Ernesto Cardenal, o grande monge, a grande figura mística da Nicarágua. E junto aos noviços ele teve uma atuação bonita, com cursos lindos que ele ofereceu aos seus noviços, né? Em busca de uma definição da vida contemplativa. Uma vida devotada, antes de tudo, ao conhecimento e ao amor de Deus, mas também ao amor dos outros, por causa de Deus. Então, como notas dos cistercienses ou trapistas, na ordem que ele encontrou para dedicar sua vida, haviam as notas da solidão, da pobreza e da humildade, né? Mas sempre muito livre, ele manteve aceso o seu discernimento e sua crítica contra o luxo, contra o emprego de meios figurativos na decoração das igrejas, né? Ele dizia que o ornamento distrai a prece. A busca dele era da simplicidade. No âmago da vida contemplativa para ele, a bela simplicidade na qual nada há de difícil, de esotérico, nada de complicado, mas só a profunda lucidez do Evangelho. Sofreu influências importantes como do grande místico Bernardo de Claraval, dos séculos XI e XII. Foi muito marcado. E sobre Bernardo de Claraval, nós temos uma bonita obra do filósofo e historiador Bernard McGuinn,
E ali a gente vai perceber a riqueza, não é o caso aqui do entendimento da contemplação por Bernardo de Claraval, que marcou também Thomas Merton, né? Para Bernardo de Claraval, o termo preferido para descrever o cume da contemplação era quies, a paz, o repouso, que envolve também uma embriaguez da êxtase. Bernardo de Claraval foi um grande guia nos caminhos da contemplação. O próprio Dante, na Divina Comédia, num trecho do Paraíso 31, vai falar de Bernardo de Claraval e Dante vai identificá-lo como o contemplativo ideal. E um dos traços da vida contemplativa de Bernardo de Claraval é a ênfase na experiência. Para Bernardo, a inteligência só pode compreender quando atinge a experiência. E também os 4 graus de amor de Bernardo, que são muito bonitos e que o Sibelius relata aqui na sua obra, e eu quero sintetizar aqui, seguir, né, a visão que o Bernardo dá, que o Sibelius sublinha de Bernardo de Claraval. Bernardo dizia que há 4 graus de amor. O amor a Deus pelos homens, que se iniciaria pelo amor a si mesmo. Primeiro grau é o amor a si mesmo. Depois, o amor aos outros. Segundo grau de amor. Depois, o terceiro grau, o amor a Deus. Mas o amor a Deus ainda por causa de si mesmo. E só num 4º grau mais elevado, o ser humano começa a amar a Deus por ele mesmo. Amar a Deus sem razão. Pela beleza, pela riqueza, pela singularidade dessa presença de Deus na nossa vida, né? Para Thomas Merton, o fundamento escondido do amor, né, era o diálogo. Thomas Merton sempre buscou uma forma de entender o ecumenismo mais ampla. Na medida em que Merton mergulhava na sua própria linguagem religiosa, mais se dava conta de que havia coisas a dizer sobre Deus que somente podiam ser ditas em outras linguagens religiosas. Como disse o grande teólogo David Tracy, que perdemos há algum tempo, ele dizia que Thomas Merton era um cristão zen. Olha que coisa linda isso, né? Quanto mais se aprofundava em Deus, mais percebia a presença de Deus em todo canto. Então, um cristão zen. E a chave da profundidade da própria vida contemplativa estava num nível de diálogo verdadeiro. Sempre criticou muito a heresia do individualismo, Merton, de muito forte aqui. Quero citar um trecho para vocês, né? Dizia Thomas Merton num dos seus livros: se eu me afirmo como católico, simplesmente
negando tudo que é muçulmano, judeu, protestante, hindu, budista. No fim, descobrirei que em mim não resta muita coisa com que me possa afirmar como católico. E certamente, nenhum sopro do Espírito com o qual posso afirmá-lo. Então não há como se afirmar como católico, negando toda a riqueza da pluralidade religiosa, é o que dizia Thomas Merton. Né? E Thomas Merton viveu 3 jornadas aqui, indicadas pelo Sibelius. 3 jornadas na sua vida. A primeira delas, uma corrida que teria se iniciado em 1938, ao se comprometer com a tradição cristã e mergulhar nas fontes da tradição cristã. A segunda jornada, o aventuroso encontro face a face com a Ásia. Ele terá no final da vida uma experiência muito bonita na Ásia. Ele obteve licença para ir à Ásia e lá teve uma experiência interreligiosa fantástica. E uma terceira jornada espiritual na vida de Merton, a jornada do coração. Antes de uma corrida para o Oriente, teria havido um vagaroso caminhar na sua direção, diz aqui o Sibelius. Uma longa trajetória que teria se iniciado nos anos 30 e foi sendo amadurecido ao longo da vida até se concluir nessa grande viagem à Ásia, onde ele faleceu durante o intervalo de uma conferência que ele dava sobre vida contemplativa e marxismo. Merton teve um grande interesse pelas outras tradições religiosas, sobretudo o budismo zen, mas também o taoísmo, o sufismo. Ele deu curso sobre mística islâmica para os noviços na Trapa. O interesse também pela mística judaica, sobretudo Abraham Heschel. Então foi um homem profundamente dialogal. Então, com isso, a gente dá esse ponto de entrada na mística e na visão contemplativa de Thomas Merton. Agradeço a todas e todas que estão me ouvindo e que vão me ouvir, os que não estão presentes. Agradeço também a todos aqueles que contribuem, ao Felipe Albani para a parte técnica desse nosso encontro. Desejo a todos uma linda semana e que fiquem em paz e bem.